pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Lucas capítulo 12, versículo do 8 ao 12. Enquanto você que acabou de chegar, que está sintonizando agora, aqui a canção nova, enquanto você vai encontrando aí na sua Bíblia esta passagem, quero fazer dois convites para você. Em 2027 nós teremos a oportunidade de experimentar, de sentir, de ver com os nossos olhos o que tantas vezes aqui no Sorrindo para a Vida nós tocamos através da leitura da palavra. Porque nós teremos uma peregrinação à Terra Santa em Pentecostes. E essa vai ser muito especial, porque além de você viver o Pentecostes, na época do Pentecostes, no lugar onde o Pentecostes aconteceu, nós vamos viver uma experiência diferente de oração, porque em algumas noites nós faremos o cerco de Jericó, em Jericó. Você já imaginou isso? Além de toda a possibilidade de você chegar aos lugares sagrados, né? Porque é diferente quando a gente está lá, é diferente quando a gente vê. Quando você, por exemplo, entra na casa da Sagrada Família, onde eles viveram, onde viveu São José. Quando você está num lugar onde Nossa Senhora recebeu a anunciação do anjo, e é exatamente aquele lugar. Tanto que onde é mesmo certeza, a igreja põe uma plaquinha dizendo aqui, né? Aqui neste lugar aconteceu. E tantas outras coisas e detalhes que não estão na Sagrada Escritura, mas ali você tem a oportunidade de ver e de entender. Então faço o convite para que possamos ir juntos. Vai ser em 2027, serão 14 dias, saída no dia 11 de maio, não é? Então, eu já vinha divulgando aqui essa peregrinação, e alguns me perguntavam, em 2026, tem a peregrinação? Sim, alguns já estão adquirindo essa peregrinação, serão 14 dias também, saída no dia 15 de setembro, nós faremos os caminhos da fé, que pega ali norte de Portugal e Espanha, porque o que nós vivemos de fé nesse nosso Brasil, nós herdamos desta gente católica que trouxe para cá, não é? Os portugueses e também a influência dos espanhóis, porque nós estamos cercados aqui na América Latina, né? O Brasil está cercado pelos povos de língua espanhola que foram colonizados pelos espanhóis. E que bonita as expressões de fé que existe aqui na nossa América Latina e de onde vieram. E quantas coisas nós vemos. Uma vez eu fui a São Tiago de Compostela, sabe, Patrícia? E eu via o povo católico de lá com o coração até doído. Porque muitas vezes resume-se Santiago de Compostela aquela peregrinação que sai do sul da França até chegar lá. Gente, é uma das cidades com mais igrejas católicas do mundo. E de uma fé viva e vibrante. E a guia, que ela era uma espanhola, ela dizia assim, as pessoas vêm aqui e não conhecem a beleza. E olha que lindo que foi. Então, está aí o convite para você também. Saída dia 15 de setembro, né, 2026, serão 14 dias. Você entra em contato com a comunidade Obra de Maria pelo telefone 12 3186 2055 e já reserva a sua ida, tá bom? Lucas 12, de 8 a 12. Assim nos diz a palavra de Deus. Eu vos digo, todo aquele que se declara por mim diante do povo, o Filho do Homem também se declarará a favor dele diante dos anjos de Deus. Aquele, porém, que me renegar diante do povo, será renegado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que falar uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades,
Não vos preocupeis com os argumentos para vos defender, nem com o que dizer, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Glória Senhor. a vós, Senhor. Eu vos digo, todo aquele que se declara por mim, diz Jesus, diante das pessoas, todo aquele que dá testemunho de mim, todo aquele que me proclama, que me divulga, que prega a minha palavra, que prega o meu evangelho, o Filho do Homem também se declarará a favor dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que tem vergonha de Deus, que tem vergonha do Cristo, aquele que renega o Cristo diante do povo, será renegado também diante dos anjos de Deus. Todo aquele que falar uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Eu vou fazer uma pausa aqui, nessa segunda leitura, porque esse trechinho atormenta muitas pessoas. Tem muita gente que, ao ouvir assim, que quem blasfemou contra o Espírito Santo não vai ter perdão nesta vida, nem na vida futura, nem depois da morte. A pessoa fica angustiada, pensando se ela cometeu ou não esse pecado contra o Espírito Santo. E algumas vão, inclusive, se convencendo que cometeram e que não tem perdão para elas. Outras, quando ouvem essa palavra, se sentem tentadas, como uma voz, como alguma coisa dentro dela, atiçando-a na direção de dizer alguma coisa contra o Espírito Santo. Meus queridos, não é bem isso que essa palavra está falando para nós. A blasfêmia contra o Espírito Santo é o desespero de Deus. É não querer o perdão de Deus, não aceitar o perdão de Deus, não confiar na graça de Deus. É fechar-se completamente ao perdão que é dado. É não acreditar que Deus enviou o seu Espírito Santo para que sejamos salvos, perdoados e resgatados. E por que uma pessoa... E por que isso? Porque quando uma pessoa se fecha para o perdão de Deus e recusa terminantemente a se converter conscientemente, isso atenta contra o Espírito Santo. E por que não tem perdão? Porque no endurecimento desta pessoa, ela decidiu-se definitivamente por romper com Deus. Mas uma pessoa que está angustiada, preocupada, se cometeu um pecado contra o Espírito Santo, uma pessoa que está querendo o perdão, uma pessoa que deseja esse perdão de Deus, não pode ter cometido esse pecado. Porque esse pecado justamente endurece a pessoa numa recusa absurda, insana, contra Deus e o seu perdão. Mas o Senhor diz aqui, é tão forte a presença do Espírito Santo na vida da gente, no nosso dia a dia, e é tão poderosa a sua salvação, que quando uma pessoa rompe com Ele, ela se perde mesmo, se perde para valer. Porque Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso defensor, Ele é a nossa ajuda nas horas mais difíceis. E em todos os momentos, nos grandes e nos pequenos, quem caminha com o Espírito Santo de Deus é iluminado em tudo que faz. Gente, o Espírito Santo é luz que se acende na nossa vida, é a luz de Deus para nós. Se você está debaixo da luz, não tem como você estar na luz e estar nas trevas ao mesmo tempo. Não adianta a pessoa pensar assim, o Espírito Santo é a luz de Deus para mim, para me iluminar nas situações difíceis, mas nas frágeis, nas pequenas, nas insignificantes, eu estou por conta própria. Isso é pequeno demais para incomodar a Deus, isso é pequeno demais para ficar recorrendo ao Senhor em oração. Meu amigo, não tem isso, ou você está na luz ou você não está.
E quando a luz se acende, ela ilumina todas as coisas. Quando nasce o sol, ele ilumina as montanhas e as formigas também. Não é? Nada escapa à sua luz, a não ser aquilo que deseja se esconder nas sombras. Mas se você se põe debaixo da luz de Deus, se você não quer estar na escuridão, ilumina-se tudo, 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 tudo da sua vida. E com essa luz de Deus, o Espírito Santo dá resposta para todas as questões que te envolvem. Inclusive, uma das grandes graças do Espírito Santo é o dom do discernimento. Eu escrevi um livrinho daquela coleção Dons do Espírito, que para mim, esse livrinho é um dos mais preciosos. Foi um livrinho inteiro só sobre o dom do discernimento dos Espíritos. Porque quem é pai precisa pedir a Deus o dom do discernimento dos Espíritos. Toda mãe deveria ter o dom do discernimento dos Espíritos. Nós ouvimos aqui uma situação de um relacionamento que foi conduzido até chegar ao casamento. Quem quer se casar precisa do dom do discernimento dos Espíritos. Quem se sente vocacionado a entrar num convento, numa congregação religiosa, num seminário, no sacerdócio, é indispensável para essa pessoa o dom do discernimento dos Espíritos. Você já viu quando um pregador ele não tem discernimento? Ele causa mais dano do que constrói, né? Ele mais prejudica do que ajuda. Porque é necessário, para a pregação da palavra, que se tenha o dom do discernimento dos Espíritos. A quem, Márcio, então é importante esse dom? A todo mundo. Deus quer um povo de sabedoria e de discernimento, porque é o discernimento dos Espíritos que nos ajuda a separar o que é de Deus do que não é de Deus, o que presta do que não presta. Esse é o dom mais precioso para as pessoas indecisas, porque a indecisão traz tristeza, a indecisão traz apatia, a indecisão traz amargura, traz angústia, porque você está vendo a vida passar e você não vive, porque você não consegue se decidir. E por que não se decide? Porque fica triste diante da falta de discernimento. Por que a pessoa indecisa não se decide? Porque ela já entendeu que toda escolha implica uma renúncia. Ao escolher uma coisa, ela teve que abandonar outras. E aí, se ela não sabe, mesmo que ela faça uma escolha boa, o coração dela dói pela dúvida. Será que eu não deixei para trás a melhor decisão, a melhor escolha? É terrível isso. E até quando você vai escolher entre uma coisa boa e uma coisa ruim, não é tão difícil a escolha, não é? Por quê? Pode ser que você viva as consequências duras de ter escolhido mal, mas na hora de escolher, você escolheu sabendo que era mal, porque era evidente que uma coisa era boa e a outra era ruim. Mas tem gente que escolhe coisa ruim sabendo que é ruim? Tem. Ninguém escolhe droga sabendo que é coisa boa, gente. Ninguém enche o rabo de cachaça acreditando que isso é coisa boa. Por que a pessoa faz isso? Mesmo sabendo que é destrutivo, mesmo sabendo que é ruim, porque ela acredita que ela vai colher ali um prazer, um benefício momentâneo, mas ela sabe, tanto sabe, que ela ensina diferente para os filhos. Meu pai sofreu muitos anos com alcoolismo, muitos anos. E o meu pai não deixava a gente beber. E muitas vezes ele usava, ao nos ensinar, aquela frase: faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Não é? Porque ele acreditava que dizer isso basta. Mas não basta, porque os filhos não seguem o que você diz, eles seguem o seu exemplo e o que você faz. Mas você seguiu os passos da bebida do seu pai? Não segui, mas não por causa do conselho, por causa do sofrimento,
da condição que ele ficava quando bebia, das destruições que eu fui vendo na vida dele. Então, lá em casa, nem eu, nem as minhas irmãs fomos para o lado do álcool. E também nós vimos o que faz o fumo, e não fomos para o lado do fumo, entende? Então, escolher entre uma coisa que presta e uma que não presta, claramente assim, até é fácil, mesmo que você escolha ruim. Agora, o que é difícil? Difícil é quando você tem que escolher entre duas coisas boas, aquela que é a melhor. Eu fico aqui nessa cidade ou eu mudo com a minha família? Ficar pode ser bom, ir também pode. Eu vou fazer uma faculdade de Direito ou vou fazer uma faculdade de Engenharia? Uma coisa pode ser boa, a outra também. A coisa do momento agora são essas novas tecnologias. Vou cuidar das pessoas diretamente, num curso de saúde, né, uma faculdade de saúde, ou eu vou entrar para essa área das novas tecnologias, porque também através disso eu posso ajudar muita gente. São coisas boas. E você pode ter aptidão para as duas. E quando as duas coisas são boas e você tem aptidão para as duas, escolher entre uma e outra é muito difícil. Quem nos ajuda nesta hora? O Espírito Santo, através do dom do discernimento. Ele é maravilhoso. Tanto que ali, naquele livrinho, como também no livro Vencendo Aflições, Alcançando Milagres, tem um capítulo no livro Vencendo Aflições, Alcançando Milagres, mais ou menos o título é esse: quando eu já tentei de tudo e não sei mais o que fazer. Porque muitos de nós chegamos a um momento assim na vida. A gente já fez de tudo que estava ao nosso alcance, a gente já conversou com as pessoas, a gente já fez essas propostas, a gente já tentou essa alternativa, a gente já tentou a outra, a gente buscou recursos nos amigos, nos colegas, nos especialistas, a gente já fez de tudo e agora a gente não sabe mais o que fazer. Ainda resta uma opção e é a melhor de todas: recorrer a Deus em oração e aguardar até que o Senhor responda. E como tem muitas pessoas que têm dificuldade de ouvir a Deus, aí ali eu faço a proposta para situações mais fáceis, sabe? De você, entre duas coisas, você fazer um dia dirigido de discernimento sobre uma das opções e num outro dia fazer um dia inteirinho dirigido de discernimento sobre aquela outra opção. E no terceiro dia você vai ver como será clara para você a decisão. E nas questões mais complexas, é o mesmo caminho, mas leva um pouquinho mais de tempo. Dedicar uma semana para a primeira e uma outra semana para a segunda. Mas é de uma eficácia que você não imagina. Porque o Espírito Santo vem e o Espírito Santo responde. E olha o que Jesus diz, mesmo diante daquelas situações em que a gente nem pensa, porque está atordoado diante dos perigos. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não vos preocupeis com os argumentos para vos defender, nem com o que dizer, pois nesta hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. O Espírito Santo nos ensina a viver em paz no meio das piores tribulações, gente. Por isso eu e você precisamos ser amigos do Espírito Santo. Porque ele é de verdade a liberdade dos filhos de Deus. O Espírito Santo é o Espírito da liberdade. Sem o Espírito Santo você pode ter tudo e você não vai ser livre. A liberdade dos filhos de Deus vem pelo Espírito de Deus. Eu digo aqui, lhe dou um exemplo, né? Como nós teríamos paz, minha gente? Como teríamos paz se a gente não se importasse com o que os outros fazem e que não nos diz respeito? E você já viu como isso nos incomoda? O que os outros fazem e não nos diz respeito. Tem uma situação que eu achei divertida, que diz que o padre foi numa casa dessas, num jantar, não é? Que o povo sempre convida o padre para ir lá, para abençoar a casa, para comer. E, em geral, não é só a família. Quando o padre vai, é um evento.
né? Então chama os vizinhos, chama os parentes, aqueles mais queridos. E aí o padre estava lá na casa, quando de repente eles serviram um vinho. E aí teve uma senhora que estava sentada à mesa e olhou para o padre com 2 olhos desse tamanho. Trouxeram bebida alcoólica para a mesa, onde estava o padre. Mas mais escandalizada ainda ela ficou quando o padre sorriu, pegou a garrafa pelo pescoço e já foi servindo. Ela não aguentou, ela virou e disse assim: padre, mas o senhor bebe? Aí ela disse sim, mas isso é um absurdo, isso é um contra-testemunho. Aí ele falou: mas por que, minha filha? Se o senhor soubesse os malefícios do álcool, como isso faz mal para as pessoas, bebida alcoólica mata. Aí ele olhou bem para a cara dela e disse: a minha avó viveu até os 104 anos. A mulher olhou para ele e disse assim: e ela bebia? Ele falou: não, ela cuidava da própria vida. Sabe? Às vezes, tem gente que merece respostas assim. Agora, para você dar uma resposta assim, você precisa ser livre no Espírito, que nos ensina a cuidar da nossa própria vida, sabe? E nos ocupar das coisas que realmente fazem diferença, aquelas que são de verdade o que Deus manda com que nos ocupemos. Então, como pode ficar em paz por muito tempo uma pessoa que vive para se meter na vida alheia? Como é que essa pessoa pode ter paz? Como pode viver em paz uma pessoa que fica caçando ocasiões e colecionando fofocas? Porque normalmente as fofocas são coisas que inquietam os fofoqueiros. Porque se tivesse sossegado para eles, eles não fofocavam. E olha, eu já disse isso aqui uma vez no Sorrindo para a Vida, e eu digo de novo, porque essa é uma palavra de libertação importante para quem a ouve. São Francisco de Sales, ele dizia o seguinte, que quando existe fofoca, existem ali 2 endemoniados. Na fofoca, o demônio está tomando posse da língua de quem fala e do ouvido de quem ouve. É grave, né? 2 endemoniados. E por que São Francisco de Sales, doutor da igreja, e um homem que tem história na Canção Nova? Por que ele tem história na Canção Nova? Porque Dom Bosco é salesiano por causa de São Francisco de Sales. São Francisco de Sales, ele dizia que todo aquele que fofoca, todo aquele que calunia, ele é assassino. Porque tem 3 tipos de vida que uma pessoa tem e 3 tipos de morte que ela pode viver. Então, a morte do corpo nos leva à morte física, não é? O pecado nos leva à morte da alma. Mas a fofoca tira a vida social da pessoa. Então, o fofoqueiro e o caluniador é um assassino de um dos tipos de vida que a pessoa tem. E nisso atua de uma maneira feroz o demônio. Você já percebeu que nos ambientes onde corre a murmuração, onde corre a fofoca, de forma assim, profunda e indiscriminada, você já percebeu que o clima muda? Que tem uma espécie de tensão, uma névoa no ar? Essa névoa, mesmo no silêncio, de onde vêm essas tensões? A opressão que habita esse tipo de coisa. Não há felicidade para quem vive sob essa dinâmica. Não há, gente. Pode ser onde for. Pode ser na sua casa, pode ser no seu trabalho, pode ser numa comunidade religiosa. Porque os mundos são diferentes para as pessoas. Nessa vida há 2 mundos. O mundo de Cristo e o mundo das trevas. E não é pela plaquinha na porta da casa que você define esse mundo. Aqui eu sou católico, aqui eu sou de Deus, não é? Esse mundo,
ele é definido pelas escolhas que você faz. Porque mesmo dentro da igreja, a gente pode viver na carne e a gente pode viver no espírito. E você vê facinho se a vida está sendo na carne ou se a vida está sendo no espírito. Como? Pelos frutos que mostra. Não é? Quais são os frutos que advêm dessa situação? Se é discórdia, calúnia, angústia, tristeza, ódio, divisão, está tudo relatado lá como frutos da carne. E quais são os frutos do Espírito? Onde quem impera é o Espírito de Deus, a paz, a harmonia, a alegria, a amor. E muitas vezes o que separa um desses mundos do outro é isso aqui, ó. O que se diz, porque assim como a palavra de Deus e a vida entra pelos ouvidos, pela palavra proclamada, a morte também entra muitas vezes pelas coisas que a gente escuta. Então um fofoqueiro não tem paz, né? Feliz a pessoa que tem coração bom, porque a pessoa de bom coração vai ter muita paz. Nunca deixe que as pessoas te convençam que ser bom é ser tolo. Não. Para uma pessoa ser boa, ela precisa ser forte. Para uma pessoa ser boa, ela precisa ser corajosa. Para uma pessoa ser boa, por vezes ela precisa ser cega. Cega para o mal, cega para a maldade, cega para a vingança. Não vou me envolver com isso. Não vou me envolver. Entende? Então, nunca deixe que as pessoas te convençam que você está sendo tolo porque você está sendo bom. Porque você está sendo bom, o Espírito de Deus está habitando em você. Porque você está sendo bom, o céu está contigo. Porque você está sendo bom, os anjos de Deus acampam à sua volta. Porque você é filho do seu Pai do céu, que é bom para com todos, com bons e com maus, com justos e injustos. Se cumpre na sua vida aquela palavra de Deus. Ainda que caiam 1000 à sua esquerda, 10.000 à sua direita, não serás atingido. Por quê? Porque você tem Deus. Então não deixe que te confundam você, dizendo que a sua bondade é expressão de ingenuidade e tolice. Não, a sua bondade é a expressão de um coração de criança, daquele que Jesus disse que entra no céu, não é? Então, qual é a primeira recompensa da sua bondade? Paz. Quem é bom vai ter muita paz. O que mais ajudou os santos a serem santos foi ir matando esses desejos perniciosos e se libertarem dos outros para cuidarem de si mesmos. Isso daí, olha, gente, isso daqui é o começo do céu. E a preocupação com a vida alheia é o começo do inferno. Porque você já viu como sofre uma pessoa que se compara? Como sofre uma pessoa que vive para julgar os outros? Eu tomei a decisão na minha vida de lutar contra esses julgamentos dentro de mim. Não é? Por que você tem que lutar? Porque é que nem um cavalo louco. Se você soltar as rédeas, os seus desejos, seus pensamentos, seus sentimentos te levam onde eles querem, não onde você deve ir. Então, para você não viver para julgar os outros, é uma decisão que você precisa tomar todos os dias. E às vezes até diante de evidências, você pedir ao Senhor: Senhor, é uma evidência, mas os olhos da gente nos enganam, os nossos ouvidos nos enganam. Então, mesmo diante disso, com a clareza que eu estou tendo, com a certeza que eu estou tendo, que as minhas decisões nunca sejam pautadas na maldade. Porque as piores pessoas, as que mais fazem os males, são aquelas que têm certezas de que estão certas. Você pode dar uma olhadinha. Como muitas vezes a gente tem gente ressentida dentro da igreja, porque a pessoa ela chega para dar um bom conselho para você, até para te cuidar. Olha, estou dando esse conselho aqui para você, porque eu me preocupo com você, eu me preocupo com a sua imagem, eu me preocupo com você que está aqui dentro da nossa comunidade, da nossa paróquia e tudo mais. Se você não atende ao que essa pessoa disse, tudo que ela te avisou que os outros iam fazer contra você, ela faz. Porque se sente ferida em não ser acolhida,
naquilo que ela achou que era um discernimento dela, que ela estava certo. E olha, para você demover uma pessoa dessa, das suas más intenções, é muito duro. Que isso não aconteça comigo, que isso não aconteça com você. Que o nosso discernimento seja sempre aberto ao Espírito Santo. Quantas vezes na vida eu tinha certeza que estava certo e eu errei? E você? Várias. Também aconteceu com você? Você tinha certeza que você estava certo. E lá na frente você põe a mão na cabeça e diz: Jesus, eu me enganei. Tudo apontava numa direção. Não, não é que tudo apontava numa direção, gente. É que a nossa mente ela é treinada para recolher evidências daquilo que a gente já se convenceu. Se eu me convencer que a Patrícia não presta, eu não consigo ver qualidades nela. Eu só vou conseguir ver nela aquilo que eu já decidi acreditar. E a mente busca isso e encontra. Tudo que você procura, você encontra. Não é o que diz a palavra? Se você procurar o mal no ser humano, você vai achar. Mas se você procurar a bondade, você também vai achar. O que é que você está procurando nas pessoas? Porque isso que você está procurando, você vai achar. Só que dependendo do que você vai achar, o que você encontrar, você vai trazer para dentro de você. Toma cuidado para não trazer inferno para dentro de você. Sabe? Sorrindo para a Vida é um programa que dá uma palavra para gente boa, para direcionar a nossa vida. Mas às vezes a gente tem que tocar em temas assim duros, porque o Sorrindo para a Vida não é um programa de consolo barato. Não é um programa de palavra motivacional. Autoajuda. De autoajuda, entende? Ele é um programa para poder fazer diferença na sua vida. Por que esses livros de autoajuda, e quando eu estou falando autoajuda, são essas autoajuda interior, mística, esotérica, né? E não autoajuda tipo assim, faça você mesmo, consertar a sua casa. É um livro de autoajuda, mas no outro aspecto, né? Esse de autoajuda que mexe com os nossos sentimentos, pensando, por que eles fazem tanto sucesso? Porque eles não mexem com aquilo que é fundamental, o abandono de uma vida errada. Um dia eu peguei um desses autores, não vou falar o nome dele para não ficar fazendo propaganda do que não presta, tá bom? Mas eu peguei um desses autores mais famosos, mais conhecidos, rezei antes, porque eu tinha certeza da carga de malignidade que estava naquele livro, mas eu falei: Senhor, eu preciso ler, para o bem das pessoas que tantas vezes eu instruo. E fui ver como é que pode ter tanto êxito e sucesso, uma coisa que nitidamente a gente vê que é má. Eu peguei do início ao fim, o livro não tem nada que constrói, não ajuda em nada. Do jeito que você pega o livro, você termina. Mas então ele não é tão ruim assim. É, meu filho, porque ele te engana que você está vivendo uma espiritualidade. E ensina você a buscar em si mesmo aquilo que só em Deus você pode encontrar. Então você se dispensa de uma vida entregue a quem poderia te salvar, porque você se contenta com uma vida de uma espiritualidade falsa e vazia que nunca vai te alimentar, e você ainda acha que você é uma pessoa religiosa. É o cosmos, é o universo, é a energia. Energia. A pessoa é capaz de trocar Deus pela energia. Márcio, tudo nesse mundo é energia. É óbvio que é energia. Nunca um cristão negou uma coisa dessa. Nunca a fé católica negou uma coisa dessa. Mas não quer dizer que essa energia se criou a si mesma. Entendeu? E aí você vê, qual que era a questão ali? Não transforma a pessoa. Então, às vezes, a gente precisa tocar em assuntos que até doem, incomodam. Sorrindo para a Vida é um desafio. Você ouviu Sorrindo para a Vida, você tem que ter coragem, ainda mais se tiver alguém perto de você. Porque quando a gente menos espera, pega bem na nossa ferida e o que está sentado do nosso lado olha para a gente. Tipo assim, viu? Tomou? E se for, entendeu? Se for a esposa, ainda dá uma cutucadinha. É. Ei, tá vendo? Ó, exatamente, Inácio. Quantas vezes marido era revoltado, não gostava de ouvir o programa, mas a esposa punha lá para ele ouvir, obrigava a casa inteira a escutar. Ele revoltado, passando um dia, de repente você fala uma coisa que serve para ela, aí ele para. Aí ele senta, ele fala: agora eu quero ouvir. Não é? E acontece, a gente tem que ter coragem para isso. Mas voltar aqui nesse assunto, porque ele é importante. A gente perde muito tempo emaranhados nestes maus costumes e perseguindo coisas tão passageiras.
A minha escolha é outra. Eu não tenho tempo, não tenho disposição para envolver a minha vida em luta contra pessoas. Não tenho, sabe? O meu coração, os meus irmãos que convivem aqui comigo, sabem, ele sempre esteve destinado para a pregação, para a palavra de Deus, para a evangelização das pessoas. Por isso, sou capaz de morrer, mas para disputar espaço, para poder lutar com você. São João Bosco, ele dizia o seguinte: uma vez ele comprou uma tipografia, uma máquina dessas de imprimir, e dois dos meninos que ele trazia lá, que fazia parte da congregação, quase se mataram por causa desse negócio. Um dia ele chegou lá e vendeu aquilo. A tipografia se perdeu, até se desacelerou no processo do trabalho, porque ele não era capaz de admitir que isso fosse maior, né? A vida em comum, a vida fraterna, o bem entre os irmãos fosse maior do que qualquer anseio, do que qualquer ambição, ainda que fosse por uma questão de evangelização. Nosso coração tem que estar disposto para as coisas do céu e entender quais são os frutos das escolhas que nós estamos fazendo. Se as suas escolhas estão te gerando paz, parabéns para você, porque você está no Espírito. Mas se as suas escolhas estão levantando dentro de você um questionamento, se as suas escolhas estão trazendo para você um e se as suas escolhas estiverem colocando você numa condição de angústia e de tristeza, se as suas escolhas trazem para você uma situação indigesta, um peso, meu filho, procure o Senhor, ponha o seu coração aos pés dEle, para que a sua vida não se perca nessas coisas passageiras e nessas lutas que só roubam as nossas forças, não constroem nada. Outro problema, sabe qual é? É que nós não cortamos o mal pela raiz. Não cortamos o mal pela raiz, ao mesmo tempo em que nós não agarramos com força esse desejo de crescer na nossa espiritualidade. A gente tem que cortar esses males pela raiz, porque não tem como crescer essas duas plantas dentro de nós. Se crescer a planta ruim, ela mata a planta boa. Se crescer a planta boa, ela mata a planta ruim. Então, qual é a nossa decisão? Em Cristo, de cortar o mal pela raiz e crescer na nossa espiritualidade. Quando nós não fazemos isso, nós ficamos frouxos, nós ficamos preguiçosos, frios. Então, eu vou dar aqui um retrato para a gente ver, não é? Esse é um julgamento não das intenções, mas dos frutos. Quando uma pessoa na vida dela não corta o mal pela raiz e não cresce na sua espiritualidade verdadeira, não é? Porque você pode maquiar e apresentar espiritualidade que você não tem. Você pode ter ares de santo sem ser santo, não é? Quais são os frutos que você encontra na pessoa? Ela é frouxa, não se decide por nada, você não pode contar com ela, tem duas palavras, situação aperta, ela muda conforme o vento, preguiçosa. Quando você quer mover a pessoa, mesmo que seja em direção ao melhor projeto do mundo, é melhor você puxar uma carreta do que você conseguir arrastar a pessoa nessa direção. Preguiçosa e fria. E fria. Nós que somos de Cristo, nós não temos um coração frio, porque arde em nós o Espírito Santo de Deus. Aonde você vê frieza, indiferença, desprezo, você pode rezar pela pessoa, porque está se extinguindo dentro dela a chama do Espírito. Você concorda com o que eu estou dizendo? Nós precisamos fazer o nosso discernimento da nossa vida à luz do Espírito. Então, a nossa dificuldade com as coisas de Deus é que o pecado está vivo em nós. O homem velho continua segurando as nossas pernas, então nós não avançamos. O que é que impede a gente de experimentar o poder do Espírito Santo que a tudo transforma? O que é que nos impede? É que não estamos ainda livres dessas amarras, apegos, desejos mundanos, inclinações pecaminosas, e muitas vezes nós não nos esforçamos pela santidade.
Minha vida de oração precisa me levar à santidade, senão eu estou rezando errado. Minha vida de oração tem que fazer de mim uma pessoa melhor. Porque senão basta uma aprovaçãozinha, uma decepção, uma tristeza, e a gente se deixa abater e vamos nos consolar naquilo que é errado, na gula, no sexo, na vingança. Que assim não seja conosco. Põe a sua mão sobre o seu coração um pouquinho, feche os seus olhos. Se a gente se esforçasse, se nós lutássemos para valer, a gente veria infalivelmente o auxílio do Senhor descer sobre nós. Porque Deus socorre os que lutam e esperam na sua graça. O Senhor deixa-os lutar para que tenham oportunidade de vencer. Se nos contentarmos em rezar só para cumprir preceito, meus irmãos, nós vamos esfriar. Corte o mal pela raiz, arranque os vícios, rompa com o pecado. E você terá uma paz e uma força invencíveis. Senhor, eu creio nesta palavra. Senhor, eu tomo posse desta palavra. A confiança de que o Teu Espírito, Senhor, assiste aqueles que estão contigo. Que o Teu Espírito Santo não abandona aqueles que Tu amas. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, socorre todos aqueles que o amam, que o invocam e que nele esperam. Senhor, conta-me entre estes que precisam estar cheios do Espírito e que querem estar cheios do Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós.